Você sabe qual foi a causa da perda de audição de Ludwig von Beethoven, o gênio da música clássica, autor da famosa Nona Sinfonia? Revelo isso para você agora. Você está no canal do Toélio Brasileiro, otorrino e médico do sono. E muito relativo a esse tema, quem ficar até o final, vou explicar como funciona o aparelho de surdez. O nome técnico é aparelho de amplificação sonora individual ou aparelho para perda auditiva. Vou explicar no final desse vídeo como ele funciona. Mas indo direto ao assunto. Existem duas hipóteses para a perda de audição de Ludwig von Beethoven. Vocês podem encontrar também o nome Ludwig van Beethoven. Esse V em alemão tem som de F, por isso que eu estou falando von e van. O nome dele, na verdade, era Van, mas ele mudou para von porque von era um título de nobreza. E esse título de nobreza iria ajudá-lo a conseguir a guarda do sobrinho dele que ele tanto amava. Mas isso é uma história que quem quiser pesquisar em detalhes vai lá na história da música, que eu particularmente gosto muito de música clássica e já vi essa história e também já tive a oportunidade de presenciar isso daí numa apresentação de música clássica. Mas a perda de audição de Ludwig von Beethoven se devia a duas hipóteses: intoxicação por chumbo, o que é menos provável, e otosclerose, que é a mais provável. Mas o que é a otosclerose? A otosclerose é uma doença que leva à calcificação, à fixação dos ossinhos do ouvido, impedindo que o som chegue à parte mais interna do ouvido. O nome correto é a orelha, mas aqui vamos falar a linguagem popular, ouvido. Na parte mais interna do ouvido, que também é conhecida como labirinto. Então, para você entender como que funciona, é assim. O som, ele vem no ar, vibrando o ar. Entra no conduto auditivo externo, bate na membrana timpânica e vibra a membrana timpânica. A membrana timpânica, ela é maior do que uma membrana pequenininha, que onde fica o estribo na janela oval. É uma estrutura anatômica do ouvido que proporcionalmente essa janela oval é pequenininha. Então o som que bate na membrana do tímpano, que é ampla, e se concentra na janela oval, já funciona, através desse mecanismo de alavanca proporcionado pelos ossículos, em um amplificador natural, uma coisa genial do nosso corpo humano. Acontece que, para esse som ser transmitido para a parte mais interna do ouvido e estimular as células da audição, levando a um impulso nervoso, essa condução dessa eletricidade chegar até o cérebro e ser entendido como som, precisa que esses ossículos estejam se movimentando de forma correta. E é justamente aí que ocorre o problema da otosclerose. Eu vou ilustrar melhor para vocês nessa peça que eu sempre uso quando falo de ouvido. Aqui nós temos a orelha, o conduto auditivo externo, a membrana do tímpano, os ossículos e aqui dentro o labirinto, a parte mais interna do ouvido. O som vai entrar por aqui, veja que esse pavilhão, essa concha já vai servir para direcionar o som aqui para dentro. O som aqui dentro vai bater na membrana timpânica, vai vibrar esses ossículos e vai ser transmitido para um líquido que a gente tem aqui dentro do ouvido, na parte mais interna, chamada orelha interna ou labirinto. Como eu já falei, na otosclerose ocorre uma fixação, ocorre uma ossificação alterada e o estribo na janela oval, ele não consegue funcionar como um pistão. Ele não consegue impulsionar o líquido dentro da orelha interna, por fixação. Essa doença ocorre mais em mulher do que em homem. Ela ocorre mais na faixa etária de 30 anos, mas está muito relacionada ao que a gente chama de tempestade hormonal. Por que isso? Os hormônios femininos que a gente observa quando a mulher começa a menstruar, na menarca, quando ela engravida ou quando ela faz uso de anticoncepcional também, isso pode interferir. Isso altera a produção óssea na parte interna e na parte média do ouvido.
Consequentemente, essa fixação não permite a transmissão sonora. E o que é que esse paciente vai sentir? Vou explicar para você agora quais são os sintomas de uma pessoa que tem otosclerose. Mas se você chegou até aqui e está gostando desse tema, eu queria te pedir uma ajuda para o nosso canal crescer mais. É que você se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações, marque todas as notificações, que com isso, além de você me ajudar, você também vai ajudar outras pessoas, porque esse canal vai aparecer para mais pessoas e assim como você está se informando, essas pessoas também vão se informar. Além do que, você não vai perder nenhuma novidade que eu trago toda semana aqui para você. Então vamos lá. Quais são os sintomas e os sinais da otosclerose? O primeiro de todos é a perda de audição. A pessoa vai começando a notar uma dificuldade para ouvir. Essa perda é progressiva, ela é aos poucos e tem uma característica bem peculiar. Quando a perda é do nervo auditivo, se a gente falar mais alto, a pessoa não entende, porque a discriminação, esse é o termo correto para entender as palavras, a discriminação está prejudicada. Você não discrimina bem as palavras. Não adianta aumentar o som. Na otosclerose há uma característica bem peculiar. Como na grande maioria das vezes a perda é condutiva, se você falar mais alto, se você aumentar a intensidade sonora, a pessoa entende perfeitamente, porque a discriminação está mantida. E isso pode vir associado a zumbido no ouvido e eventualmente tontura. Com a evolução da otosclerose, pode ocorrer um comprometimento misto, tanto da condução do som quanto da parte do nervo auditivo. E em casos mais avançados pode ocorrer um grande comprometimento do nervo auditivo, levando a uma perda sensório-neural, que era provavelmente a forma como Beethoven se apresentava no final da sua vida. No final da vida dele ele já tinha um comprometimento sensório-neural importante. E aqui não adianta você falar mais alto, você aumentar o volume do som, porque ele não vai entender, porque a discriminação já está comprometida. Ele não consegue entender as palavras, por mais que se amplie a intensidade sonora. Uma outra coisa que pode ocorrer também é tontura. E quando eu falei de discriminação, de entender as palavras, isso ajuda no sentido de dar o diagnóstico através da audiometria, que é o exame da audição. O que é que você vai observar na audiometria de uma pessoa com otosclerose? Primeiro, você tem uma perda de audição que a gente chama de condutiva. A pessoa escuta bem pela via óssea, ou seja, pela condução pelo osso. Quando você põe um estímulo aqui atrás da orelha, ele escuta, mas pelo ar, não. Então a via aérea está comprometida, a via óssea, não. Uma outra coisa, a rigidez do sistema tímpano-ossicular ou do conjunto tímpano-ossicular. Através da medida da pressão do ouvido médio, vamos falar assim de uma forma popular, o que a gente chama de imitanciometria, antigamente se chamava impedanciometria. A fixação dos ossículos pode ser vista através do aumento da resistência a essa movimentação. Existem reflexos que a gente chama reflexo estapédico. É um reflexo de um músculo e de um ossinho que a gente tem dentro do ouvido. Isso a gente vê na audiometria também, que está ausente. E em casos mais avançados, nós observamos a perda já mista ou mesmo sensório-neural, quando ocorre o completo comprometimento da condução e da percepção sonora pelo nervo auditivo, pela orelha interna. Agora, uma vez que você fez o diagnóstico da otosclerose, quais são as formas de tratamento? O tratamento pode ser medicamentoso, que visa a reduzir a evolução dessa calcificação através de fluoreto de sódio. Esse medicamento que a gente formula e passa para o paciente, ele vai reduzir, vai retardar a fixação desses ossículos. O tratamento pode ser cirúrgico, através de uma cirurgia chamada estapedotomia. Antigamente se fazia a estapedectomia, que é simplesmente a troca do estribo por uma prótese. Essa prótese pode ser de téflon, pode ser de ouro, enfim, tem vários tipos de prótese. Você vai substituir esse ossículo. Eu já fiz bastante essa cirurgia, é uma cirurgia extremamente delicada, porém uma cirurgia que eu particularmente acho muito bonita. Você tira aquele ossinho que está fixo, coloca uma prótese que vai fixar em um osso que está móvel ainda e vai colocar a parte interna da prótese dentro do labirinto.
Então você vai devolver a mobilidade desses ossículos. Essa cirurgia pode ser feita também, mas tem os seus riscos. E um dos riscos dela é você não conseguir fixar bem a prótese, essa prótese sair posteriormente ou ocorrer um dano ao ouvido interno e a pessoa ter uma perda de audição, o que é extremamente grave como resultado cirúrgico. E existe também uma outra possibilidade, que é o uso do aparelho auditivo. E nos pacientes que têm otosclerose, como na grande maioria das vezes a discriminação está preservada, se a gente amplifica o som, e essa é a função do aparelho auditivo, o paciente consegue entender muito bem. Ao contrário, quando a perda auditiva é por outros motivos, e o aparelho auditivo ele amplifica o som, mas a pessoa ouve o som, mas não entende o que se está falando. A otosclerose é uma indicação muito boa para o aparelho auditivo, porque a preservação da discriminação ajuda a se amplificar o som e entender perfeitamente o que a outra pessoa está falando. E o aparelho de amplificação sonora individual, o aparelho auditivo, ele funciona como simplesmente um amplificador. Ele vai pegar o som externo, dentro da caixinha dele, ele vai amplificar esse som e vai jogar para dentro do ouvido esse som amplificado. Nesse aparelho auditivo, nós temos um microfone, nós temos um amplificador e nós temos um alto-falante, tudo reduzido em um pequeno aparelho e que visa a aumentar a intensidade sonora, amplificar o som que naturalmente escutamos. Mas se você quer em detalhes saber como funciona o aparelho auditivo, dá uma olhadinha nesse link. Clica nesse vídeo que eu explico em detalhes como funciona o aparelho auditivo. Aqui você vai ver se você, caso tenha uma perda auditiva ou não, vai se beneficiar do uso desse aparelho ou se você não vai se beneficiar. E quero também contar aqui uma curiosidade a respeito ainda de Beethoven. Há relatos na história de que quando ele compôs a Nona Sinfonia de Beethoven, a coral, ela é conhecida como coral, muito conhecida. Se você procurar aqui no YouTube, colocar Nona Sinfonia de Beethoven, vocês vão ver que é uma música muito conhecida. Ele já estava completamente surdo. E ocorre que quando ele apresentou essa Nona Sinfonia, ele não percebeu, porque ele insistiu em reger a sinfonia, ele não percebeu que a sinfonia tinha acabado e as pessoas estavam aplaudindo. E ele teve que ser levado pelo braço a se virar para a plateia e agradecer as palmas que, lamentavelmente, ele não deu conta de ouvir que estava sendo aplaudido. Mas veja que ironia, não? Um gênio da música compôs uma música desse, ou uma sinfonia desse porte, com a fama que tem até hoje e não poder ter tido o direito de ouvir o aplauso pela obra genial que ele criou. Meu nome é Hélio Brasileiro, eu sou médico otorrinolaringologista com área de atuação em medicina do sono e o meu registro aqui no estado de São Paulo é sob o número 80768. Um abraço.